Vamos lá então. Vamos dar continuidade, certo? A gente tinha falado de algumas propriedades básicas dos conjuntos que são conjuntos de tecnologia, tá? Vamos falar outras propriedades desses conjuntos, tá? Então, outras propriedades. Vou começar aqui embaixo. Outras propriedades dos conjuntos tecnologia. Então, propriedade que a gente vai chamar de propriedade 6 é um conjunto de não inversabilidade. Certo? Não inversabilidade. Ele diz o seguinte, que se eu tenho um vetor, então, vetor de sum produto y, tá? Se eu tenho um vetor de sum produto que está no conjunto de tecnologia e não é o zero, certo? Não é o inação, então menos o y não vai estar em y grande, tá? Então, um exemplo aqui para isso aqui é o seguinte. Você imagina que você tem um funcionário, uma carrocinha, você consegue obter 3 hambúrgueres, tá? Esse aqui, ó, esse vetor yzinho está no teu conjunto de tecnologia. Se ele está no teu conjunto de tecnologia, menos ele não vai estar. Quem é menos ele? É o 1, menos 3. Ele não vai estar na tecnologia. Ou seja, se você consegue pegar um funcionário, uma carrocinha e transformar em 3 hambúrgueres, você não consegue pegar 3 hambúrgueres e transformar em uma carrocinha em um funcionário. Tá certo? Isso lembra, não sei porque isso me lembra muito aquela coisa da física, da entropia, né? A entropia vai só aumentando, você não consegue voltar ao que era antes sem gastar mais produto, mais insumo por causa disso. Tá certo? Tudo bem até aí? E geometricamente o que isso representa o seguinte, né? Você vai ter aqui o seu conjunto y, né? Se você tem aqui um vetor y que está no teu conjunto y, e você pega aqui o vetor, né? Vetor menos y, que está bem aqui, esse vetor y não vai estar no teu conjunto de tecnologia. Então, a não inversabilidade significa que você não consegue reverter os produtos nos insumos que eles geraram. Tá certo? Dependendo da quantidade? Não, é exatamente. Tá? Então, quando é y e menos y. Se você coloca mais insumo, de repente você até, entre aspas, né? Outros insumos você poderia conseguir reverter, não sei. Tá? Mas é o vetor y comparando com o vetor menos y. Certo? É tipo voltar no tempo, assim. Você voltar a sua máquina de produção ao contrário. Você não consegue fazer isso. Certo? Qualquer produto. Pensa aí. Uma tecnologia que transforma insumos em produtos que dê para reverter. Construção, por exemplo, um prédio. Em construção, você tem o que? Os tijolos, né? Sei lá, cimento, as máquinas que foram empregadas, o tempo dos teus funcionários. Você não consegue reverter um prédio em tempo do teu funcionário. Não consegue. O tempo de uso da máquina já passou também. Então, o que mata, assim, de vez é o tempo ou das máquinas ou do serviço das coisas. Não tem como. Certo? Beleza? Então, sei lá, você
um produtor de soja, né? Você não consegue transformar um ramo de soja em areia, nitrato, água, tudo de volta. Você não consegue. Certo? Já virou soja, já era. Certo? Você não consegue transformar um boi em água, pasto. Transformar aí não é poder comprar de novo. Não é. É transformar mesmo. É transformar. Então você pode entender as firmas, né, como uma caixa preta que transforma coisas em outras, certo? É o processo. É o processo. Você imagina o processo de uma caixa preta, né? Sei lá, entra, sei lá, aqui. Você entra vários insumos, né? Entra vários insumos, tipo tempo, tipo, sei lá, você vai produzir um boi aqui, né? Aqui um boizinho, certo? Um boi. Tá muito boi, não tá mais pra porco. Vai produzir um porco, certo? Aí você dá o que pra ele? Sei lá, milho, não sei o que é que o porco come, sei lá, milho, você dá água, certo? Então você tem vários, você dá o seu tempo, tá? O seu tempo. Você não consegue, aqui é um reloginho, tá? Não sei se vocês perceberam. Você não consegue transformar um porco de volta em milho e em água, certo? Já foi, já virou. Do mesmo jeito que você também não consegue transformar, o porco vai virar hambúrguer, né? Depois você não consegue transformar um hambúrguer em porco, tá certo? É o processo. É o processo, tá? Você não consegue reverter o processo. É isso que está dizendo. Tá, então essa aqui, ó, essa propriedade já também é considerada uma propriedade básica, ou seja, qualquer firma de tecnologia tem essa propriedade aqui. Mas tem outras propriedades que não necessariamente vão estar em todas as firmas, tá? Que são os retornos de escala. Então vamos lá. Retornos de escala. Então, tem 3 tipos de retorno de escala, certo? O retorno pode ser não crescente, tá? Retorno não crescente de escala, que algumas pessoas chamam também de retornos decrescentes de escala, certo? Que é se você tiver aqui um vetor de insumos do produto, tá? E você tiver um alfa, um número entre 0 e 1, então alfa y vai estar em y, certo? É isso que quer dizer retorno crescente de escala. O que significa isso aqui? Não crescente de escala, né? Significa que você consegue reduzir os seus níveis de insumo, todos eles proporcionalmente, desde que você reduza também o seu nível de produto na mesma proporção. Ou seja, por exemplo, digamos que você consegue com 2 pessoas, 2 carrocinhas produzir 6 hambúrgueres. Isso aqui é um vetor em y. Então, para qualquer alfa que você pegue entre 0 e 1, ou seja, diminuir a escala, se você conseguir diminuir a escala total, então a escala total é diminuir a escala dos insumos e do produto ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, se você diminuir a escala para meio, né, ou seja, menos 1, 3, isso aqui também vai ter que estar em y, né? Então esse cara aqui é o alfa y. Você pegou esse y aqui e multiplicou por alfa igual a 1. Tá? Então observe que o retorno não crescente de escala pede que esse alfa esteja entre 0 e 1, certo? Ficou claro para vocês? Então se você tem uma firma, então essa aqui é uma propriedade que não necessariamente tem que ocorrer para todas as firmas, certo? Para algumas firmas ela pode ocorrer em determinadas situações. Então você consegue diminuir a escala dos seus insumos, diminuir a escala do produto na mesma proporção, você consegue manter o nível de produto proporcional, certo? Também temos os retornos não decrescentes
Isso aqui vocês veem inicialmente em termos de função de produção, não é? Mesma coisa aqui, a gente vai ver como é que isso aqui também se traduz em função de produção, tá? Então, não decrescente de escala. Vamos lá. Então, o que é que diz o vetor não decrescente de escala? Diz o seguinte: se você tiver um vetor y em suma produto factível e tiver um alfa, um número real maior que ou igual a 1, tá? Então alfa é um número real. Então alfa y também tem que pertencer a y. Isso que significa o quê? Você consegue aumentar os seus níveis de produto desde que você aumente seus níveis de insumo na mesma proporção. Tá certo? Então, crescente de escala. Então, por exemplo, se você começar aqui, né? Se você começar com um y igual a, sei lá, menos 1, 4, ou seja, uma pessoa, um funcionário, uma carrocinha, você produz 4 hambúrgueres, você consegue aumentar a sua escala, ou seja, sei lá, pega alfa igual a 3. Agora o alfa tem que ser maior que igual a 1, certo? Para você, nessa definição, você consegue obter um novo produto aqui, novo vetor, menos 3, 12. Então, se você tem um vetor menos 1, 4, então automaticamente você vai ter o vetor menos 3, 12. Beleza? E também temos o que nós chamamos de retornos constantes de escala, certo? O que são retornos constantes de escala? São quando eles são simultaneamente os dois anteriores, tá? Então, A e B é quando, esse que é o C, né? É quando é A e B simultaneamente. Beleza? E geometricamente, como é que se dá essas coisas aí, né? Se dá o seguinte, imagine que você tem aqui um ponto y, certo? E você, agora vamos trabalhar com retornos decrescentes, tá? Não, retornos não crescentes de escala, tá? Não crescentes de escala. Então significa que se você, esse vetorzinho y está no teu conjunto de possibilidades, então todo mundo que está nesse segmento aqui também vai estar, certo? Esse vetor aqui, ó, bem aqui no meio, é o y dividido por 2. Esse aqui seria o y dividido por 3. Esse aqui é o y dividido por 4. Assim vai. Qualquer alfa aqui entre 0 e 1, certo? Pegando todos os alfas entre 0 e 1, você consegue caracterizar todo esse segmento aqui. Então, um conjunto que satisfaz essa propriedade, ele tem que ser um conjunto mais ou menos assim, ó. Retornos não crescentes de escala. Já quando você tem retornos, vou deixar um pouquinho mais para facilitar. Quando você tem retornos não decrescentes de escala, você tem o seguinte: se você tiver um vetor y aqui, liga o 0 até ele e continua. Certo? Todo mundo aqui, ó, tem que estar no teu conjunto y. Aqui todo mundo teria que estar. Aqui não.
Então, um conjunto que tem essa propriedade tem que ser um conjunto mais ou menos assim, ó. Certo? Então aqui, ó, veja que essa propriedade de retornos não crescentes de escala está de certa forma relacionado com a concavidade desse conjunto, né? Aqui é um conjunto convexo, aqui é um conjunto côncavo, né? Que poderia ser convexo também. E o que seriam retornos constantes de escala? Os retornos constantes de escala, o gráfico seria mais ou menos assim, seria uma linha reta, tá? Esse aqui são retornos constantes de escala. Tudo bem? E como é que isso vai se representar lá nas nossas funções, né? A função é a seguinte: retornos de escala nas funções de produção. Então, você tem aqui, ó, retornos não decrescentes de escala. Significa o quê? Então, não decrescente de escala significa que o f de alfa y não decrescente é menor que ou igual a alfa f de z para todo alfa maior que ou igual a 1. Retornos não crescentes de escala significa que o f de alfa z é menor que ou igual a alfa fz para todo alfa no intervalo 0, 1. E retornos constantes vai significar que alfa z é igual a alfa f de z. Beleza? Bem, mas tudo isso que a gente falou, tá, é uma análise só do conjunto de tecnologia da firma, tá? É como aquela primeira parte do consumidor. A gente passou um bom tempo só falando sobre as preferências do consumidor. Em nenhum momento a gente já falou de preços. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. Em nenhum momento a gente falou de preços aí, certo? Até agora a gente não falou de preços em nenhum momento. Nós vamos falar de preços a partir de agora, tá? Então, a partir do momento que a gente introduz os preços, a gente vai começar a trabalhar com duas funções que são muito importantes, tá? Que são a função custo e a função lucro, beleza? Então, ó, vamos adicionar mais uma variável exógena, certo? Que é o vetor de preços. Então você vai ter P1, P2 até Pn, certo? Que é o vetor de preço dos bens da economia, que vai ser, como é variável exógena, tá? Vai ser dado, vai vir do céu e vai ser imutável para a gente, porque nós estamos trabalhando com modelos estáticos. Então os preços não vão mudar ao longo do tempo.
Beleza? Então, esses preços aí, vejo que eles são, na verdade, um vetor de N entradas, tá? E N é exatamente a dimensão lá do nosso Y, tá? Então, esse vetor de preços, tá? É associado ao vetor de insumos, produtos. Beleza? Então, da seguinte forma: o PI é o preço do bem YI, certo? Ou seja, PI é o preço do bem YI. Em nenhum momento eu estou especificando se esse YI vai ser insumo ou produto, certo? Vai depender da tecnologia da firma. Então, dependendo da sua firma, um bem pode ser insumo ou então um produto, certo? Então, se você tem uma fazenda, o porquinho lá é o produto, certo? Mas se você tem uma hamburgueria, um açougue, o porquinho é um insumo, certo? Então, por isso que a gente não discrimina quando a gente vai falar um modelo geral de firmas. A gente não discrimina, esses caras aqui são sempre insumo, esses caras aqui são sempre produtos. Não, porque às vezes uma firma que é insumo, para outra é produto e vice-versa, certo? Vocês estão acompanhando bem? Então vamos lá. Então esse vetor de preços aí é um vetor de preços exógeno, tá bom? Então o que a gente vai falar agora, esses próximos slides, vão ser sobre conjuntos de tecnologia, tá certo? Nós vamos definir o que nós vamos chamar de função lucro. Então, a função lucro, ela é definida para conjuntos de tecnologia. Mas eu pensei que a função lucro é definida para função de produção. Também. Quando você está trabalhando com função de produção, é um caso particular quando você está trabalhando com conjuntos de tecnologia. Por quê? Porque o conjunto de tecnologia permite múltiplos produtos e múltiplos insumos. E já a função de produção só permite um único produto. Então vocês entendem que um modelo na verdade está dentro do outro, né? Então o modelo de função de produção é um modelo particular do modelo de conjunto de tecnologia. Então a função lucro que a gente vai definir agora para esse conjunto de tecnologia também pode ser definido para funções de produção, certo? Que não vai ser o caso da função custo, tá? A função custo vai ser algo específico do modelo de função de produção, tá certo? Então vamos lá. O que vai ser a função lucro? A função lucro, que nós vamos chamar de π, tá? É uma função sobre os preços, certo? Então, à medida que os preços da economia mudam, o teu lucro vai mudar, certo? Então, o que é a função lucro, né? A função lucro é o máximo do PY, P vezes Y, que é o produto de vetores, dado que teu Y é um vetor de insumos produtos factíveis. Ou seja, o que a empresa vai fazer? Ela vai olhar para todos os preços da economia, certo? Para o vetor de preços da economia, e vai olhar para o conjunto de tecnologia dela. Aqui, ó. Ela está olhando para o conjunto de tecnologia dela. Dentro do conjunto de tecnologia dela tem todos os vetores factíveis. Para cada vetor factível que você escolhe, você consegue pegar e multiplicar pelo vetor de preços.
Quando você multiplica um vetor, certo? Tá 4 aqui, certo? Vetor de insumos produtos pelo vetor de preços, você vai pegar preço desse com esse, desse com esse, desse com esse, vai somar. O que era insumo vai entrar negativo. E o que é produto vai entrar positivo. Ou seja, dá para entender o que ele está fazendo? Ele está comprando os insumos e está vendendo os produtos. Agora faz mais sentido ainda, porque a gente estava chamando os insumos de negativo e os produtos de positivo. Para quando chegar na hora de falar isso daí, deu certinho, certo? Ó, vocês entenderam isso? Então, ó, vou pegar aqui um exemplo mais simples. Exemplo, digamos que os preços da economia sejam 1, 3 e 5. E vamos pegar aquele velho exemplo, tá? De uma pessoa, um funcionário, uma carrocinha e 3 hambúrgueres, certo? Então, ó, qual vai ser o lucro dele para este Y, não é? O lucro deste Y aqui, certo? Então, a gente nem pode usar esse π não, certo? A gente vai usar só, vamos chamar de lucro, tá? Lucro quando os preços são P e você escolhe o Y. Então, o lucro nesse caso é o quê? É menos 1, gastou R$1, gastou 2, mas apurou 15. Então, o lucro aqui foi o quê? 12. Eu sou ruim de conta. Tá? Beleza? Agora, esse cara aqui é um dos possíveis vetores factíveis. Ele vai olhar para todos. Então, digamos que ele também poderia conseguir produzir, ó, com 2 funcionários, uma carrocinha. Digamos que ele conseguiria produzir 5 hambúrgueres. Qual seria o lucro dele se, ao invés de escolher este Y aqui, escolhesse esse Y' aqui, né? Então, o lucro de quando ele escolhe o P e o Y', né? Vai ser quando? Os preços não mudam, certo? Vai ser o quê? Vai ser menos 2 mais 20, que no caso dá. Então, ó, pode ver que com esse nível de preços, para ele não é vantagem escolher esse vetor aqui. Os dois são factíveis, os dois estão na tecnologia dele, mas ele vai escolher aquele que gera o maior lucro, tá certo? Esses aqui são só 2. Ele não vai olhar só os dois, vai olhar todos que estão lá no conjunto, e vai escolher aquele que vai gerar o maior lucro. E esse que gera o maior lucro, tá? Vai gerar um valor, que é o lucro, que a gente vai chamar de função lucro. Então, função lucro pega o preço, olha todos os possíveis factíveis, vê quanto é que você, em termos líquidos, ganha ao escolher esse factível, certo? E você vai escolher exatamente aquele factível que vai gerar o maior lucro. E esse maior lucro que você chama de função lucro, tá certo? Então, veja que ao chamar o lucro, definir o lucro dessa forma, você já está considerando o quê? Que as firmas maximizam o lucro, sempre. Então, dentro dessa definição aqui, está subentendido o quê? Que as firmas maximizam lucro, né? Aí a pessoa, mas eu não concordo que as firmas maximizam lucro. Eu digo, tá, esse aqui é um modelo, né? Certo? É um dos modelos entre milhares que existem, tá? Então, depende da situação, você escolhe um modelo 1, 2, 3, 4, então você cria o seu próprio modelo, tá? Não tem problema não. Ninguém vai brigar com você não, certo? Tudo bem? Então, em paralelo com a função lucro, nós também temos a função demanda, tá? A demanda por insumos, produtos. Então, na verdade, aqui é uma função demanda-oferta, tá? É ao mesmo tempo. É quanto a firma vai... Aqui, ó. Para gerar, digamos que os preços sejam P. Para gerar esse lucro, você tem que olhar
um dentre vários, tá, vetores, insumos, produtos. Um deles você vai escolher, certo? Aquele que você escolhe é o demanda-oferta daquela firma. Então, ó, digamos que só tivesse esses dois, não tivesse mais nenhum outro, só por simplicidade. Pela que essa função lucro, a gente percebe o quê? Que qual que ele vai escolher? É o de cima ou de baixo? O de baixo. Então, essa firma aqui, ela vai automaticamente, quando os preços forem 1, 2 e 5, ela vai demandar 2, demandar 1 e produzir 4. Então, é o vetor que a gente chama, certo? É a função demanda-oferta, né? Tem alguns livros, eu acho que o Mascola faz, ele já chama de demanda, mas no caso seria, eu acho mais natural chamar de demanda-oferta, porque você tem ali insumos, produtos, os insumos vão ser a demanda da firma e os produtos vão ser a oferta da firma. Então, função demanda oferta. Então, o que é a função demanda-oferta? A função demanda-oferta, que nós vamos chamar de Y de P, é o argumento que maximiza o PY, dado que o Y está em... Ou seja, o que é esse argumento que maximiza? É o vetor factível que dá origem ao lucro da firma. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Então, ó, no caso aqui, se se tivesse esses dois, esse aqui seria o vetor de demanda e oferta da firma quando os preços são esses. Quando você muda os preços, pode ser que você mude a sua escolha. Por isso que depende aqui dos preços. Tá? É uma função que depende dos preços. Bem, vamos lá. Estamos acabando. Agora vamos falar algumas propriedades, tá, sobre essas duas funções que a gente acabou de definir. A função π e a função y. Vamos começar aqui. Essa proposição tem lá no Mascoléu em algum lugar, certo? Suponha que vocês estão conseguindo enxergar daí?
Só pertence a L2. Onde? Onde está vendo isso? Depois eu converso. Aqui? RL. Então vamos lá? Eu não vou demonstrar todas essas não, certo? Porque é meio chato fazer isso. Mas ó, essa primeira propriedade aqui dizendo que a função lucro é homogênea de grau 1, né? Bem, isso aqui é bem claro de você ver, que é o seguinte: quando você pega todos os preços da economia e multiplica por, sei lá, 2, né? O lucro, né, de cada vetor de insumos produtos também vai ser multiplicado por 2, porque os preços estão todos multiplicados por 2, tanto dos insumos quanto dos produtos. Então, obviamente, teu lucro vai estar multiplicado por 2. Isso, eu falei multiplicado por 2, mas poderia ser multiplicado por qualquer outro valor. Então, obviamente, homogêneo de grau 1. Isso também deixa claro porque a y é homogênea de grau 0, né? Porque se você multiplica todos os preços da economia pelo mesmo fator, né? Você multiplicou por 10. Então a firma que escolheu aquele vetor como vetor de insumos produtos para gerar aquele lucro, vai continuar escolhendo aquele mesmo vetor, só que para gerar um lucro que é tantas vezes maior do que o lucro anterior. Tá certo? Porque você está pegando só uma função, e está multiplicando aqui, né? Vamos voltar para a definição, né? Você está pegando só essa função aqui, né? Ó, que é o YP, multiplicando por alfa. O teu conjunto de restrições continua o mesmo. Então você está maximizando uma outra função, que é a anterior multiplicado por alfa, dentro do mesmo conjunto. Portanto, o ponto de máximo vai continuar sendo o mesmo. Tá certo? E o máximo, e o valor máximo vai ser o valor máximo anterior multiplicado pelo alfa que está multiplicando a função. Tá certo? É aquela história, né? Ó, você pode visualizar isso aqui, é o seguinte: imagina um caso bem elementar de funções de uma única variável, né? Você tem aqui teu conjunto de restrição, esse aqui, sei lá, teu conjunto de restrição. Aí você tem aqui uma função, né? Que é o PY. A outra função, que vai ser
a PY multiplicado por alfa, ela vai ter mais ou menos a mesma curvatura, só que para cima, um pouco mais acima. Então, ó, o ponto que gera, seria o máximo, né? Que eu estou fazendo para mínimo, mas vocês entendem, né? É só só mudar com cavidade aqui. Mas o ponto aqui que gera o ótimo é o mesmo ponto. É o mesmo ponto aqui. E o ótimo vai ser o ótimo anterior, né? Vai ser o ótimo anterior multiplicado por alfa também. Certo? O princípio é o mesmo. As outras não são tão difíceis de você ver, tá? Então essa aqui já foi, essa aqui também. As outras não são tão difíceis. Essa aqui é bem difícil, certo? De você ver, mas o mais importante que você vê a solução, você deve ver a demonstração do lema de Hotelling, é exatamente o que ele está te mostrando, tá? Ele está mostrando que a derivada da função lucro é a função demanda-oferta. Então, ó, a função lucro, ela tem derivadas parciais em todos os P's. Então, quando você fala derivada dela, esse delta assim, de cabeça para baixo, na verdade você tem que entender isso aqui como um vetor de derivadas parciais. E cada derivada parcial vai estar correspondente a uma demanda correspondente, certo? Ou seja, já gastamos 17 slides. Então, ó, você quando tem isso daqui, né? Ó, derivada do π, isso aqui na verdade é derivada parcial em relação ao P1, derivada parcial em relação ao P2, e assim sucessivamente até derivada parcial em relação ao Pn. Ele está dizendo que isso daqui é igual ao YP. Só que o YP é o que? É Y1, Y2 até Yn. Quando você tem igualdade de vetores, você tem igualdade entre as entradas correspondentes, né? Então, esse cara aqui, na verdade, tem que ser igual a esse outro aqui tem que ser igual a esse último aqui tem que ser igual a esse. Ou seja, o lema de Hotelling também, às vezes, ele é descrito da seguinte forma, né? Derivada do π em relação ao pk é exatamente a demanda do bk. Demanda aqui a gente não sabe se é demanda ou oferta, né? Vai depender do item, né? Se é insumo ou se é produto. Então veja que a derivada parcial da função lucro em relação aos preços, tá? Vai ser positiva ou negativa dependendo se é insumo ou é produto. Em relação aos insumos, essa derivada é negativa, né? Faz sentido, né? Se é insumo, quanto maior o preço, menor seu lucro. Se é produto, aí a derivada é positiva, ou seja, quanto maior o preço dos produtos, mais lucro você tem. Tá certo? Então, ó, se a derivada aqui, ó, for negativa, né? For menor que zero, então você tem que o YK ele é insumo. Ou seja, por que está piorando o teu lucro quando aumenta? É muito fácil você analisar isso. Ó. Por que está piorando o teu lucro quando o preço desse item aqui, desse bem K, aumenta? É porque o bem K para você é um insumo. Então, você está aumentando o preço do insumo, está diminuindo o seu lucro. Aí, se você tiver uma derivada parcial dessa aqui positiva, é porque esse teu bem aqui, ele é um produto. Tá? Faz sentido, né? Se aumenta o preço de uma coisa na economia e esse aumento dessa coisa está fazendo o teu lucro aumentar, é porque está aumentando o preço exatamente do teu produto. Certo? E os outros estão constantes. Beleza? Pode acontecer da derivada zerar? Pode. Aí, geralmente é porque aquele item nem é insumo, nem é produto. Certo? Então, sei lá. E por que ele não é nenhum dos dois? Por que ele está no
É porque esses vetores, geralmente, você trabalha, às vezes, várias firmas. E esses vetores têm que representar todos os bens da economia. Então, por exemplo, eu quero analisar a minha firma, que eu sou um fazendeiro lá no interior, certo? E você é um analista de sistemas aí, presidente multinacional. Para mim não importa se o preço do computador está aumentando ou não. Para mim o que importa é se a água está aumentando, se a soja está aumentando, se o preço do porquinho está aumentando, certo? E para você, o preço do computador se aumentar importa. Então para mim a derivada do preço do computador é zero, porque não vai afetar nem meus insumos, nem meus produtos. Certo? É porque aqui são modelos bem individuais, né? Tipo, é uma firma, é um consumidor, mas quando a gente for trabalhar com, por exemplo, equilíbrio geral, você tem várias firmas e vários produtores e vários consumidores. Então, para algumas dessas firmas, pode ser que aquele item é importante como insumo ou produto, mas para as outras não. Mas mesmo assim, o vetor tem que estar completo. Para você não perder, para você não ter que ficar falando de vários vetores diferentes. Um vetor com porquinho, um vetor sem porquinho. Não, você faz um vetor e põe zero quando não tem porco. Pronto, acabou. É uma matriz do produto de longevo. Como assim? Não é? Você conhece a matriz do produto de longevo? Não conheço. É uma matriz do produto que representa a economia e tem várias firmas e vários produtos. Sim, pode ser. Sim. Pode ser isso. Você quer que o teu vetor de insumos produtos seja o mais completo possível. Não importa se dá zero, tá? Porque não vai fazer diferença nenhuma, é tudo zero. Então preço multiplicado por zero dá zero. Então você faz isso para não ter que ficar especificando toda a vida. Estamos falando da firma que tem os pouquinhos, estamos falando da firma que tem os pouquinhos, tá? Você põe zero e acabou, tá bom? Dá para entender? Né? Então tá, já passamos pela função lucro aqui, tá? Então lembre do lema de Hotelling, tá? Então em geral, coisas que tem nome são porque são importantes, tá? Se tem nome de alguém é porque aquilo é importante, tá? Tipo, matriz de Slutsky, é o nome de alguém, né? Então é importante. Lema de Hotelling, então é o nome de alguém, então é importante, tá? Coisas que não tem nome geralmente não são importantes não. Equilíbrio de Nash tem um nome, né? Tem o nome de alguém, então é importante, certo? Porque você só dá nome a coisas importantes, né? Tipo, você dá nome pro seu filho, pro seu cachorro. Você não dá nome pro seu celular. Você chama ele de celular, né? Enfim. Vamos lá, função custo. Então a gente vai definir função custo para tecnologias que são representadas por funções de produção. Tá? Então, se é representar a função de produção, você tem a função de produção, né? F de Z igual a Q, certo? Uma função do Rn mais para o R. Mais também. Então, o que vai ser a função custo, tá? A função custo simplesmente vai ser o seguinte. O custo de... só um detalhe. Quando você está trabalhando com isso daqui, você vai ter que descrever, a gente vai descrever da seguinte forma. W1, W2 até WN são os preços dos insumos, certo? E o P é o preço do
produto. Beleza? Então, ó, cuidado, tá? Quando a gente estiver falando de conjunto de tecnologia, o P é um vetor. P1, P2, P3 até o Pn. Quando você estiver falando de função de produção, o P é só o preço do produto. Só tem um produto. Função de produção só tem um produto e você tem vários insumos. E os preços dos insumos a gente vai chamar de W. W1, W2 até Wn. Tá certo? O que vai ser a função custo, tá? A função custo, que a gente vai representar de C de WP, ou seja, depende apenas dos preços da economia, tá? Detalhe, essas variáveis são variáveis preços, tá? São variáveis exógenas também. As variáveis preços são exógenas, a função de produção também é exógena, tá? E a função custo, ela é endógena, tá? Ela é resultado de um problema de otimização. Então, a função custo aqui vai ser o quê? Vai ser o mínimo, certo? De WZ. Então, lembra que os Z são os vetores de insumo, dado que o FZ é maior que igual a Q. Esse Z é fixo, né? Não, esse Z é o que tá variando aqui, ó. Você escolhe o Z, certo? O Z dentro do RL+. Dentro de todos os teus possíveis vetores, tá? De insumo, você escolhe aquele vetor de insumo que minimiza o custo, né? Então, esse cara aqui, ó, WZ, na verdade, ele é um produto escalar, né? O WZ aqui, no caso, ele é W1Z1 mais W2Z2 até WNZN, certo? Então, ó, você vai fazer o que? Você vai olhar para todos os insumos Zs que conseguem gerar um nível de produto Q. É isso que eu estou dizendo bem aqui, ó. Você está olhando, ó, para todos os insumos Zs que conseguem gerar um nível de produto pelo menos Q. E para todas essas possibilidades, você vai escolher aquela que tem menor custo. Então, esse vai ser a função custo, certo? Aqui eu errei, tá? Aqui é Q. Então, a função custo depende dos preços dos insumos e de um certo nível de produto que você quer atingir, tá certo? Beleza? Tudo bem? Tá aí? Bem, e obviamente, tá, vai ter um certo vetor Z, certo? Que satisfaz essas condições aqui e que minimiza o custo, certo? É o vetor de insumos que ele vai escolher para minimizar. Então, esse vetor que ele vai escolher para minimizar, que é o chamado de demanda por insumos. Então, o X de WQ, que é o argumento que minimiza
o ZW dado que o F de Z maior que igual a Q, certo? Esse cara aqui, ele é chamado de demanda por insumos. Tudo bem? E para finalizar, algumas propriedades sobre essas duas funções que nós acabamos de definir, a função lucro e a função demanda por insumos, tá? Diz o seguinte: se f é contínua e estritamente crescente, então valem as seguintes propriedades. Propriedade 1, essa função aqui é de grau 1 em W. Bem, então se a tua função, então de novo, né, função custo e função demanda por insumos, você só define quando você tem uma função de produção. Então, se essa função de produção é contínua e estritamente crescente, então essa função custo vai ser homogênea de grau 1 em W, ou seja, se você duplica os preços de todos os insumos para você manter o mesmo nível de produto, você tem que aumentar, tem que dobrar o seu custo, tá, para manter o mesmo nível de produto. Não decrescente em Q, ou seja, se você quiser aumentar a sua produção, certo? Se você quiser aumentar a sua produção, você vai ter que aumentar o seu custo, tá? Não tem jeito. Vai ser côncavo em W, tá? Todo mundo sabe que é a função côncava. E isso daqui tem um nome também, não sei direito se é lema de Shepard, alguma coisa assim, certo? Mas essa aqui é importante, tá? Tem nome também. Então, se você tem para cada W que você tem um único vetor de insumos que gera aquele custo, porque a princípio você poderia rearranjar seus insumos, gerar a mesma produção, certo? Só que com o mesmo custo, mantendo o custo. Então, isso aqui não iria valer, tá? Então só vale se é único. Então quando é único, certo? Quando é o caso de ser único, então a derivada da função custo em relação ao W, né? Então isso aqui, ó, você tem que entender que são derivadas parciais, tá? São uma derivada parcial para cada W aqui desse, vai gerar a demanda. Ou seja,
Isso daqui, ó, você pode entender também como, né? Pensando em igualdade de vetores, tá? Isso aqui é derivado do C em relação ao WK é igual a demanda pelo insumo K. Beleza? Isso aqui tem um nome, tá? Depois vocês dão uma olhada aí para ver qual é. Beleza? Tá bom, né? Tá cansativo.